Olá, vocês estão me ouvindo? Boa noite. Eu mandei o convite para a Dani. Estou aguardando ela aceitar e entrar na nossa live. Só um minutinho. Acho que ela já conseguiu ali. Ela já vai entrar. Deu. Boa noite, Dani. Tudo Olá, bem? boa noite, tudo bom? Tudo bem? Dani, quero te agradecer desde já o aceite do convite. Fiquei muito feliz. Eu e a Dani, a gente não se conhece pessoalmente, né, Dani? Mas eu, Verdade. há tempos já te acompanho na rede social, vejo teus vídeos, adoro teus vídeos e quero te dizer já que, nossa, teus vídeos fazem muita diferença na vida das pessoas, me fez entender muitas coisas, adoro teus vídeos, então fiquei muito feliz. Quando eu pensei em falar sobre esse tema, a primeira pessoa que me veio já em mente foi você. Então, estou muito feliz. Quero te pedir para você se apresentar para os meus seguidores, né? Que alguns não te conhecem, então. Bom, antes de mais nada, desculpa a demora para entrar, não consegui aparecer para mim aqui, então eu estava me esforçando. Eu também, tá? Tassiana, antes de me apresentar, quero te dizer que eu fiquei tão feliz, não só com o convite para a live, mas a maneira carinhosa como tu convidou. E esse tipo de comentário que tu fez, dizer que toca outras vidas, esse é o meu propósito. Quem me conhece sabe que eu sempre digo que eu sou uma idealista, né? Que muita gente faz lives ou fala. Eu comecei muito antes esse projeto online, há um ano atrás, antes da pandemia, justamente porque eu percebi algumas dificuldades no dia a dia de relacionamentos. E eu Claro. pensava, bom, se eu ajudar, se eu tocar um coração, dois, ajudar uma, duas pessoas, eu já me dou por satisfeita. Já está contribuindo, Então, né? obrigada. E quando eu tenho um feedback como o teu, é um grande incentivo e com certeza que eu aceitaria essa e quantas mais tu quiseres. Eu fico muito faceira e muito grata. Ai, que legal. Bom, pessoal, meu nome é Daniela Salgado, eu sou psicóloga com formação em terapia familiar sistêmica, que é aquela que tem sempre a visão do contexto familiar onde as pessoas estão inseridas. Hoje em dia, eu já não atendo mais tantas famílias. Mas eu olho em caminho, chamo casais, chamo os familiares dos pacientes que estão no consultório. E eu costumo olhar, eu nunca olho uma pessoa sozinha. Tassiana, se tu estivesse aqui na minha frente no consultório, eu não estaria enxergando só a ti, mas sim todas as tuas relações familiares. Estariam todos juntos contigo, né? Também tenho formação em sexologia, uma sexualidade humana, e agora concluindo a pós-graduação em psicologia positiva. Então, há mais de 20 anos com essa visão sistêmica da vida, não é nem só no consultório. É verdade, experiência, né? Então, para nós iniciar esse nosso bate-papo, Dani, eu acho que seria interessante a gente apresentar alguns conceitos, né, para deixar todo mundo na mesma linha, né, de entendimento. Então, o que Aliás, deixa eu te é? parabenizar, não te mais nada, pelo tema que tu escolheu, que é um dos que eu gosto muito, que é onde as pessoas mais se atrapalham. Vai lá, você Eu atuo, iniciou o eu atuo conceito. na. Eu esqueci de me apresentar. Meu nome é Tassiana Modler, eu sou advogada, eu atuo na área do direito de família e eu atuo muito nesses casos envolvendo essas questões de alienação parental, né? Então, o que que seria alienação parental? São atos que interferem na formação psicológica da criança ou do adolescente, né? E esses atos, eles podem ser praticados por qualquer pessoa que tenha sob seus cuidados essa criança ou esse adolescente, né? E nós, muitas vezes, temos um conceito equivocado quanto a isso, né? Porque a gente tem como se essa fosse um ato cometido somente pela mãe, né, Dani? E o que a gente vê, a experiência que a gente tem, é que ele pode ser, sim, praticado pela mãe, né? Mas também pode ser pelo pai, por uma tia, por um tio, pelos avós, né? Até por uma babá mesmo, né?
E a experiência me surpreendeu no ponto de que esses atos são regularmente praticados por madrastas e padrastos também, né, Dani? E daí eu gostaria de te questionar se essas atitudes, elas são uma consequência da separação, né, do divórcio. Bom, Tatiana, sim. Eu gosto muito de contextualizar as situações. Sim, sim, claro, geralmente essa alienação, ou seja, o falar mal do outro, né, genitor, ou do genitor, não, independente de quem seja, geralmente é consequência do divórcio. Geralmente. Mas se a gente pensar, o divórcio, quando um casal chega ao divórcio e as pessoas não se dão conta, nunca é de uma hora para outra. Quantas situações tu já não ouviu dizer, meu Deus, eles pareciam um casal comercial de margarina, a família é perfeita e de repente todo mundo se choca porque houve a separação. Né? Bom, essa história é mentira. A gente não sabe nunca o que passa dentro da casa das pessoas, dentro da vida das pessoas e mais. Às vezes até os filhos não estão percebendo, porque já tem casos que o casal consegue levar numa boa, mas entre quatro paredes já não vem bem. Mesmo o parceiro que diz, ela pediu o divórcio, que geralmente é a mulher que pede, tem estatísticas, né? O homem dificilmente se separa, ele se acomoda e tem vida paralela. A mulher é mais inteira nisso. Mas, enfim, quando um pede, mesmo que o parceiro diga, eu nem notei nada, mentira, não leu os sinais. Sempre existem sinais. E as pesquisas dizem que geralmente é de 1 a 3 anos que o casamento já vem acabando. Já vem. Não é nem nenhum. Então, se a gente pensar nisso, a gente vai ver que se já está 1, 2, 3 anos, a coisa já não vem andando muito bem, pelo menos um desses dois está com mágoas se acumulando há um certo tempo. Eu não posso não responder esse oi, gurias da Morgana aí. Já vem com mágoas se acumulando há muito tempo. Ou a gente vê em casos em que aquele que não lia os sinais, sabe assim, não, tá tudo bem. O parceiro já dizendo, eu não aguento mais, eu vou me separar. E o outro finge aquela cegueira emocional que a gente chama. Então, quando tudo isso acontece, também esse parceiro fica com uma raiva muito grande, como se estivesse sendo traído. Como que me pedem divórcio se para mim estava tudo bem? Do nada, né? Essas mágoas acumuladas vão vir pós-divórcio, tendem a vir de alguma maneira. Bem... E pode ser muito exclusivo, né, Dani, nesse ponto, né? Pode acontecer de uma forma assim, ó, que às vezes as pessoas nem notam. Assim, depois da separação, por exemplo. O pai chega, né, para buscar a criança e a mãe já olha assim, chegou o teu pai para te buscar, né? Faz caras e bocas, né, para mostrar esse descontentamento mesmo, né? E a criança fica se questionando, né? E as pessoas passam despercebido, mas é extremamente prejudicial para a criança, né? Porque ela acaba distorcendo aquela imagem, né, que ela tem do pai. E nesse ponto, até que você estava falando, que a separação vem de um tempo já, né? Eu quero dizer que a alienação parental, inclusive, pode ser praticada durante o casamento, né, Dani? Tu sabe que tu me fez pensar uma coisa? Eu adoro isso de conversar com pessoas que eu estou sempre aprendendo e sempre me dando conta. Tu fez, o café aqui veio o pozinho junto. Tu fez uma pergunta e eu não te respondi direito. E agora eu vou rever com isso que tu me falou. Tu perguntou se a alienação parental vem em função do divórcio. A maioria, sim, é a primeira imagem. Mas tu me fez pensar quando tu falou, agora há pouco, sobre a alienação não precisa ser feita por pai e mãe contra o outro, mas mais gente, as outras pessoas, eu fiquei pensando nas famílias de origem. Quantas vezes me ocorreu, e agora eu vou te perguntar também juridicamente isso ser considerado, vamos trocar figurinha mesmo. Sim. Por exemplo, tu não viu aqueles casos
que, digamos, a sogra não gosta da nora, a cunhada do cunhado, essa família extensa, tá? Enquanto o casal é casado, mas tem aquelas brigas familiares, o casal com seu filho, daqui a pouco as famílias de origem retalhando. Quando a avó, às vezes a criança vai lá na avó e tua mãe tá muito metida, ou a tua mãe roubou o filho, meu filho de... Sabe aquelas coisas da avó, fala mal da mãe, ou o teu pai, porque não dá para aguentar, porque olha o que ele faz com a tua mãe. Claro. Esse tipo de comentário Eu da tive, avó. inclusive, um caso muito, muito grave de alienação parental da genitora em relação à avó. A genitora simplesmente não queria que aquela criança convivesse com a família paterna, com os avós paternos, com a cunhada, com nenhuma daquelas pessoas. E isso foi minando também o casamento, né? Depois, com o divórcio, isso veio tudo à tona, entende? Que nem nas petições e na perícia, eles não falavam em relação um ao outro, eles falavam em relação àquela avó paterna. Tudo girava em torno daquela avó, sabe? E acontece muito, as pessoas muitas vezes não percebem realmente. E isso, Tatiana, é passível, então, se uma avó se sente impedida de conviver com o neto ou com a neta, ou sente que está sendo retalhada, é passível de ter providências legais? Com certeza, porque é um direito dos avós, né? A convivência com o neto. É um direito dos avós e de toda a família, né? Extensa também. Né? Inclusive, como você falou, até de uma cunhada, né? Na tia, né? A tia, no caso, né? Exato. É muito interessante porque abre, porque tu tem razão mesmo. Eu te digo que mesmo em consultório, o que eu mais vejo são pai e mãe, né? Os genitores falando do genitor oposto. Mas claro que quando vem essa mágoa, o que, que acontece daí do ponto de vista emocional? Joga-se em toda a família a mágoa. É no seu e nos seus. Uhum, bem isso. E às vezes até não chega a ser nem a da avó paterna. Pode ser assim, ó, a avó materna pode dizer assim, olha, fala pro neto, né? Que aqui eu tô exercendo um papel de mãe, né? Eu que tô cuidando de você, a tua mãe não cuida de você, né? Tua mãe e teu pai muitas vezes, né, questionam esse cuidado que a mãe e o pai têm. Tua mãe deixa aqui você para mim cuidar e sai fazer festa. Mas às vezes foge muito da realidade, né? Às vezes a criança fica com aquela avó porque a mãe precisa trabalhar, né? Precisa exercer suas atividades. Mas isso é muito prejudicial, né, Dani, para a vida inteira da criança. Perfeito. Sabe que eu já vi muito isso, Tassiana, aqui, e fica muito complicado quando a criança chega do meio para o fim da adolescência, idade jovem adulto. Sabe aquelas situações que o casal separa? A mãe, financeiramente mais desprovida, vai morar na casa da própria mãe, que é essa avó materna, com seu filho ou sua filha. Daqui a pouco, a avó, por ser matriarca da família, começa a assumir os mandos sobre o neto. E aí a mãe quer educar de uma maneira, a avó fica naquela, mas é a minha casa, eu que mando, desautoriza, a mãe diz que não para algumas coisas, a avó vai e dá. Isso gera um conflito nas crianças, porque elas ficam sem referência de qual é o papel de mãe e o papel de vó. Quem eu obedeço, o que toda criança vai fazer? Vai obedecer a quem me oferecer mais privilégios. E chega na adolescência, muitas vezes aquela avó já está com mais idade, não dá mais conta e já autorizou tudo. A mãe tenta pegar as rédeas e não consegue mais, porque o adolescente, tu nunca mandou em mim, não vai ser agora. Gente, eu já vi muitas crianças que ficam tão sem norte, tão sem regras, que eles podem tudo. Daqui a pouco são aqueles que podem consumir drogas à vontade, que podem não trabalhar, não estudar, e que depois ficam achando que é obrigação da avó sustentá-lo a vida inteira, ou da mãe. Fica muito difícil retomar uma maternagem. Claro, as consequências são muito graves, né, Dani? Inclusive, na legislação, um dos exemplos de alienação parental é realmente dificultar a autoridade parental, né? Tanto da mãe quanto do pai. Porque a mãe e o pai têm autoridade parental independente do tipo de guarda que ele exerça, né? Porque muitas vezes o pessoal confunde.
Não, a minha ex-mulher tem a guarda na lateral do meu filho, então quem manda é ela, mas não é assim que funciona, né? A autoridade parental do pai ou da mãe, ela não pode se perder, né? Não. Não, porque é referência. E aí entra uma É coisa referente. que eu acho bem importante, que eu gostaria de salientar, Tassiana. Olha só. Aí aquele casal separou-se, tá? Vamos pensar, tem muita gente que diz assim, eu separei, a gente separou, mas a família continua. Eu tenho batido muito nessa tecla. Primeiro, quando um casal separa, a família morre, não tem manter a família pelos filhos. Existem duas novas famílias uniparentais. Os filhos quando estão com o pai e os filhos quando estão com a mãe. Esta é uma visão que eu não posso deixar de falar. Mas isso não quer dizer que em se dando bem ou não se dando bem, convivendo ou não convivendo, mesmo que o casal não se goste, porque eu acho errado manter imagem de família, sair jantando todo mundo junto, essas coisas que é o oposto da alienação, e depois eu posso explicar por que se der tempo. Mas, digamos que se detestem, tá? Tem pais ou mães que não conseguem ou não querem fazer, digamos, combinações, porque podem se odiar, não vão ser mais família nem casal, mas vão ser sempre pais dos Pai e mesmos mãe. filhos. Isso É, é eterno. isso não, Isso não é eterno. muda, né? Então, sabe aqueles casais, duas situações que eu vejo. Às vezes, um dos filhos lembra muito fisicamente ou de jeito o genitor oposto. Sim, verdade. Daí começam as questões. Pobre dessa criança. Se esse genitor tá com muita raiva do ex, e eu já vi acontecer demais, quando olhar para aquela criança ou aquele adolescente, vai enxergar o ex-marido ou ex-mulher. E é muito difícil separar essas questões, né, Dani? Até assim, ó, para mim, como advogada, às vezes para explicar para as minhas clientes, elas chegam para mim assim, olha, tá assim, mas o fulano lá tá 6 meses sem pagar pensão. Como que eu vou, né? Gostar? Mas eu explico que não se trata de você gostar ou não gostar daquele pai, concordar ou não com as atitudes, né? Se trata de você conseguir separar as questões que são de adultos e as questões que podem ser tratadas com as crianças, né? Até porque o pai vai ser pai sempre. É isso que eu tento, né, demonstrar, independente de outras questões, né? Então, tentar resolver as questões de adulto entre adultos, né? E as crianças tentar deixar ali, né? Porque às vezes não, as mães, a gente vem na cabeça assim da mãe falando, mas às vezes não é diretamente, né, Dani? Às vezes tu tá falando com a avó, olha, o pai do fulaninho ali não paga pensão, não cuida dele, não quer saber, não, né? E aquilo, a criança, eles pescam, né, as coisas, vai minando, né, Dani? Essas questões também. Fantástico o que tu falou sobre o que é de adulto e o que é de criança. E é isso que eu queria deixar claro, assim, na hora que a gente entende os papéis de cada um, o que é papel de pai e mãe, o que é de criança, o que é de ex-parceiro. Por exemplo, o que tu trouxe, tá? Ele não paga a pensão, eu tô morrendo de raiva, não tô conseguindo dar conta da casa. Tem várias orientações emocionais sobre isso. Primeiro, a parte do dinheiro em si, a criança vai crescendo, é claro, ela pode saber coisas pontuais, por exemplo, assim, vamos fazer valores fictícios, eu recebo X e gasto meio X do meu salário com a criança. Eu dou conta de pagar sobre isso. O pai teria que dar mais meio X, né? E juntando tudo, eu posso dar as coisas, a sobrevivência para a criança. Se este pai não está pagando, a mãe não vai conseguir suprir as necessidades, se é o caso. Bom, nós não vamos mentir. Eu sou contra toda e qualquer mentira para filhos ou para quem quer que seja. Sim. Então, assim, Daniela, então eu posso falar que eu não vou dar porque o pai não pagou a pensão? Tudo tem jeito e jeito. Aquela mãe que passa assim, não é, não vou te dar essa água, não vou te dar esse refrigerante, não vou te dar a roupa, o uniforme da escola, porque teu pai não paga a pensão, daí não dá, porque eu também não sou... Não. Aí já entra nesse denegrir.
Agora, se os filhos já são maiores, já são de meio, pré-adolescentes, adolescentes, a gente pode sentar e conversar seriamente, dizendo assim, olha só, o pai sempre vai ser teu pai, tu tem que conversar. Agora, tem coisas que são de gente grande, meus filhos, mas eu vou só explicar. A mãe está recebendo reduzido nesse momento, por algum motivo o teu pai não está conseguindo. Tu não precisa denegrir, entende? Mas explicar, não está podendo. Então, isso o pai e a mãe vão resolver, mas nesse momento eu não estou podendo comprar todo o uniforme da escola, por exemplo. Isso é possível. Isso não é uma alienação, isso é um esclarecimento. Porque tu não está botando julgamento sobre o pai. Qualificando, né, Dani? E outra, é um sentar, um conversar, ou se a criança pergunta, seja o que for, isso eu falo de sexualidade, de paternagem, de família, a gente responde dentro do que a criança pode ouvir, o mais simples possível, tá? Essa é uma situação. A outra situação é que tu não vai ficar, aí sim, se tu entenderes que a tua briga com o teu ex-marido, com a tua ex-mulher, o que for, é entre vocês. Mas que contigo tu pode até hoje querer, sei lá, eu digo fígado no espetinho, tô morrendo de raiva, não me interessa. Mas quando a gente se dá conta que o maior... me ajuda com o termo aí que me fugiu agora, protegido. Quem mais tem que ser protegido nos interesses e na saúde emocional é a criança. E que independente da minha raiva, esta criança há que ser protegida e precisa desta figura, que é melhor para a criança, que ela ou ele se dê bem com o pai e se dê bem com a mãe, muda o olhar. Porque eu posso estar com raiva, mas eu posso dizer para o meu filho ou para minha filha, ai, mas eu não quero... Filha, é o teu pai. Tu vai pegando o jeito de lidar com ele, ou em vez de dizer, tu não quer estar comigo, e usar o filho, ah, ele não me paga pensão, eu não vou deixar a criança ir lá. Como instrumento, né? Instrumento de castigo, na verdade, né? Eu vejo muito isso. Que realmente usa a criança como instrumento de castigo. Olha, eu vou usar eu uso o meu filho ali para te prejudicar. Ou às vezes até, é claro, né? Às vezes as pessoas não escondem. Eu vou te prejudicar e você não vai mais ver teus filhos. Essas coisas assim, mais graves daí, né, Dani? Daí já passa daquela questão sutil, né? Já passa por uma questão mais grave, realmente. E quem é o maior prejudicado nisso? Não é o pai que não está vendo, porque mal ou bem, ou a mãe ou o pai vão sofrer. Mas já tem uma estrutura e vão levar a vida deles, vão dizer, depois eu recupero. Agora, aquela criança que foi privada e que ainda denegrindo, não dá para esquecer que essa criança também vem desse pai ou dessa mãe. Se for formada a imagem, teu pai não presta, teu pai é um horror bom. Olha a cabecinha da criança. Se eu sou filho dele que não presta, então eu também não presto? Também. Eu vejo que nos casos, Dani, principalmente os adolescentes, eles se sentem rejeitados. E eles não se sentem só rejeitados por aquele pai ou aquela mãe alienada, né? Eles se sentem rejeitados pelo mundo. Abandonados eles se sentem, né? E isso reflete nas atitudes. Eu tive casos aqui de adolescentes de 12, 13 anos que tinham um comportamento X. E depois dessas atitudes de alienação parental, as crianças começam a usar drogas, se envolver, às vezes, meninas se envolver com namoradinhos que não, né, que não tem idade também para isso, né? E o pai já não consegue mais nem ter autoridade parental para exigir alguma coisa, né? Porque daí a mãe já descanteou, ó, teu pai não cuida de você, quem manda aqui sou eu, né? Essa questão também a gente vê muito. Exato. Falou uma coisa que eu fiquei pensando, tá? Que assim, aí se a criança ou a menina que tu citou, né, se sente rejeitada, daí vem o namoradinho que tu disse que não é o adequado. Daqui a pouco aquela menina que se sente tão desamada que qualquer um, mesmo que um abusador, um namoro agressivo, que diz, não, mas eu tô cuidando de ti, essas são as presas fáceis. Sim. O desamparo de achar que qualquer olhar, qualquer amor é um amor melhor que nada, já que eu não mereço nada. Porque só complementando tem uma coisa, para criança,
os adultos são os heróis, os ídolos, os superpoderosos. Eles sempre estão certos. Então, se o meu pai ou minha mãe me abandonou, mesmo que seja por privação, por alienação, a criança nunca vai achar que o adulto não foi bom, mesmo ouvindo. No fundo, ela sente, eu não fui bom o suficiente para o meu pai ou minha mãe conviver comigo, eu sou fruto ainda de alguém que não é legal. E fica essa ferida. A mãe não me quis, né? E às vezes. E daí eu não mereço. E daí eu não mereço ser amada por ninguém, então qualquer um leva. E às vezes são nas atitudes sutis mesmo que a criança começa a pensar assim, né? Às vezes a mãe diz assim, ai, teu pai sempre atrasa para vir te buscar, né? Acho que ele não te quer, acho que ele não quis vir te buscar, vem te buscar por obrigação, né? A criança vai, mas ela já vai se sentindo um rejeitado, né? E a mãe muitas vezes não se dá conta, ou ao contrário, né, Dani? Até porque a alienação parental, ela na maioria dos casos realmente é praticado pela mãe, né? Estatisticamente falando. Mas também poderia ser pelo pai. O pai dizer, olha, eu não tô mais junto com a tua mãe porque a tua mãe arrumou outro, tá com outro, né? Me traiu, essas coisas também vão minando. Daí a criança pensa assim, mas a minha mãe não presta, né? Sabe? Essas coisas assim. Eu vou te dizer, e eu não mando recado, pelo que tu já me acompanha, tu sabe, quando tu vê a Maiá já tá aí, tu vê que a gente fala o bom português, se tiver que usar palavrão ou não, a gente usa. Tu já viu isso, né, Tassi? Sim. Então, assim, eu já vi casos de mães denegrirem o pai, sim, muito, e já vi casos de pai também, dizendo, tua mãe é uma puta, quer que tu passe o fim de semana comigo, não é porque quer comigo, é que quer sair aprontando. Sair fazer já festa. Vi, Quer aproveitar mãe a vida solteira dela. Hã? Eles falam, a tua mãe deixa você aqui para aproveitar a vida de solteira, que ela sempre quis, né? Tudo isso, né? Ou então tua mãe só quer arrancar dinheiro de mim quando às vezes está querendo só que o pai pague 50% dele sobre as despesas da criança, enfim. Então tem os dois lados, sim. Para resumir, para resolver isso, a gente só pode dizer uma coisa, eu vou voltar milhares de vezes, se Daniela, tu quer dar uma só dica que vale a live de hoje? A minha dica é, olhe, não misturem o ex-parceiro de vocês com o filho de vocês. O filho vai sempre seguir sendo filho. Ele tem que ser protegido. Quer estar com raiva da ex, dá um jeito de falar para ex, xingar ex, faz o que tu quiser. Ou o ex. Mas a criança tem que ser protegida. E aí parece que eles olham como mais filho do ex-parceiro, tipo assim, se eu tô com raiva do meu marido e quero punir meu ex-marido através do meu filho, então quer dizer que eu tô vendo esse filho mais dele do que meu. Não sei se eu expliquei bem, porque se eu vejo como meu filho, eu vou querer proteger minha prole. Eu vou querer o melhor para ele. Se o melhor para ele for mas nesse ponto, Dani, mas nesse ponto eu costumo ser bem otimista, sabe? Mesmo nos casos mais graves assim de alienação parental, eu tento pensar que aquele alienador, né, aquele genitor, ele não está consciente de quanto está prejudicando aquele filho, né, com aquelas atitudes. Né? Ele não tem a consciência de que aquelas pequenas. Eu vi um caso uma vez que eu acompanhei a audiência, que quando o pai chegava para buscar a criança, a mãe se trancava no banheiro e se desatava a chorar. E a criança tinha 7, 8 anos e percebia isso. Claro, a mãe, era um sofrimento que ela tinha, né? Mas a criança percebia aquilo e foi encarando o pai como uma pessoa mal, né? O pai daí já não, né? A criança não tem como perceber, ela não precisava falar nada. Mas só esse gesto já influenciou muito, né? Na imagem. Aí já é de uma mãe deprimida, claro, só que para essa criança eu fiquei imaginando o conflito de lealdade, porque não só o pai é ruim, como, meu Deus, como é que eu vou ir com meu pai e vou deixar minha mãe coitadinha chorando, ela tá triste porque eu tô saindo e deixando ela sozinha. Exatamente. Porque eles tendem a tomar um partido, como a gente fala, né? Tendem a pegar um lado, né? E normalmente é o lado da mãe, né? As pessoas falam assim, não, mas o amor de mãe é diferente, mas o amor de pai também é importante, né, Dani? O amor de pai também é forte. Tu sabe que eu já li algumas pesquisas
que a criança, não sei se tu notou, mas tem mais agora que tem mais criança, adolescente tem ficado com o pai ou com o pai também. Algumas pesquisas dizem que os filhos tendem a, eu nunca gosto de falar absoluto, tá? Mas tendem a ficar ou se conectar emocionalmente com o mais frágil. Ou querer permanecer na residência. Às vezes não é nem o pai ou a mãe, é quem está na casa referência que já era da família. Né? Isso. O mais frágil, por quê? Por essa sensação, às vezes assim, a mãe está mais forte, foi o que pediu, eles acabam se conectando, pode até morar com a mãe, mas acabam se conectando muito indo muito na casa do pai, porque eu tenho que cuidar dele, coitadinho. Ou a mãe está mais fragilizada com o divórcio, está mais triste, eu fico mais com a mãe. Não é que ame mais um ou outro, mas a criança se bota muito nesse cuidar do genitor que está fragilizado. E isso é um peso para a criança. Dani, o que eu queria te questionar também hoje, se, assim, ó, a gente tem a lei da alienação parental que é relativamente nova, né? Ela tem um pouco mais de 10 anos. Então, você que já atua com isso há tanto tempo, eu gostaria de saber se você notou algum avanço nessas questões, nas discussões, na conscientização ao longo desse tempo, ou se tu não notou, assim, que teve alguma mudança realmente depois da legislação, né? Tá, sim, eu consegui te escutar, só vou avisar, não sei o que houve, pra, tu tá, não sei se a internet, tu tá toda quadriculada, tá? Você também aqui. Se é o Wi-Fi o quê. Olha só, na verdade, eu acho, agora pensando, que o que eu mais noto é essa disponibilidade das crianças circularem mais entre pai e mãe. Eu vejo os pais mais presentes, porque antigamente a questão de que o homem muitas vezes se separava não só da mulher, mas da família era mais presente. E a mãe acabava assumindo meio que integralmente. Então, a minha visão, por enquanto, é mais essa, de que tem filhos que já às vezes ficam com o pai, que é um acordo de ambos e que circulam, ou que os pais estão mais presentes. Isso eu acho muito saudável. Eu não vou falar só do negativo, né? Tem essa parte boa. Agora, que às vezes acabam também brigando mais pelas crianças, isso acontece. Mas nesse sentido, Dani, o pai querer brigar pela criança, eu não acho um ponto negativo, né? Porque muitas vezes o pai se acomodava naquela questão assim, ó, eu vou poder ficar com meu filho a cada 15 dias, é isso e acabou, né? Eu até citei numa audiência que eu pedi uma ampliação da convivência, né? Além do final de semana, mais 2 dias na semana. E a outra advogada disse assim, não, mas o padrão é as visitações a cada 15 dias. Eu disse, bom, há tempos atrás as mulheres não podiam nem se divorciar, né? Então as questões foram evoluindo com o tempo. E o direito tem que acompanhar também, né? E a psicologia mais ainda, né? Perfeito. Sabe, uma das primeiras coisas que me fez lembrar que eu falo em questões de divórcio, até para, assim, se a gente pensar racionalmente, quanto mais a gente deixa as coisas organizadas, menos chance dá para brigas, quanto menos brigas, menos se projeta suas raivas nas crianças. Um raciocínio linear, só lógico. Então vamos pensar assim, o que eu costumo propor quando vem alguém que está se divorciando, seja casal, seja uma só pessoa? A primeira coisa que eu digo, olha só, primeira coisa que tu vai fazer, antes de pedir separação, antes de pensar, já vai falar com um advogado ou uma advogada que tu confie e que atue na área. Isso é minha orientação sempre aqui no consultório, para as pessoas que eu conheço, quem for. E antes de brigar ou não brigar, de acordar ou não acordar qualquer coisa sobre bens, pense nos filhos e pense num plano de parentalidade. Esse plano tem que já sair organizado de início, de preferência que pai e mãe concordem, se vão concordar na casa de um ou de outro. Tem uma coisa que é muito feita e que eu, Daniela, discordo e vou dizer por quê.
Sabe aquela guarda em que fica-se uma semana na casa de um, uma semana corrida na casa de outro, 10 dias na casa de um, 10 dias na casa de outro? Eu sou contra. E não tem o referencial de moradia, né, Dani? Eu também. Eu explico isso para os clientes às vezes. E vou te dizer, Dani, por incrível que pareça, pais vêm com essa ideia de alternar a guarda para reduzir a pressão alimentícia. Infelizmente, essa é uma realidade, né? E a gente como profissional tem que enfrentar de uma forma, né, que a pessoa não se ofenda, mas que a gente possa demonstrar realmente a realidade, né? Que não é assim que funcionam as coisas. Explicar por A mais B que crianças e adolescentes precisam de rotina. Eu vou dizer, não tem problema nenhum em dizer isso, que eu sou divorciada e tenho, desde o início, um plano de parentalidade em que foi acordado entre ambos que elas teriam guarda compartilhada, nós temos a guarda compartilhada, com residência fixa com a mãe. Tá? E desde o início eu propus, a minha filha, mas as duas na época estudavam à tarde. E eu já pedi que mantivesse, como tem terças e quintas, eu trabalho até de noite aqui no consultório, eu fico, e quando eu era casada já era assim, meu ex-marido buscando as duas na escola, né, as duas filhas. O que eu propus para ele? Continua buscando elas. Eu mesma propus, porque eu acho, como eu acredito, eu tento fazer o que eu prego, né? Eu propus para ele que continuasse os mesmos dias, mantendo a rotina, o convívio, buscando elas à tardinha na escola, jantando com as duas, e me trouxesse para casa só para a hora de dormir. E ainda já faz, vem com o tema pronto, porque no começo às vezes não vinha com o tema, só daí vão chegar 9, 10 da noite, tem que fazer o tema, fica complicado, né? Eu sou muito defensora, Dani, dessa parte de tentar manter a rotina de convivência do pai ou da mãe, né? Porque tu imagina se acontece uma separação e a criança vê o pai a cada 15 dias, é muito tempo, né? Então, quebra a intimidade, gente. A afetividade mesmo, né? A afetividade em relação ao pai. Então, eu sou muito defensora de manter a rotina de convivência. Não quer dizer que vai ficar um dia em cada casa. Cada caso é um caso. Por isso que você falou da importância do planejamento, né? De convivência. E eu sento com o cliente e pergunto, me conta, né? Me conta como que era a rotina de vocês, que horário que a criança estuda, todas essas questões, né? Se mora perto, mora longe, tem os avós que podem auxiliar ou não, né? Todas essas questões têm que ser vistas de casos a casos, né? Por isso que é importante uma advogada que tenha esse olhar afetivo também. Que claro. Não pense só no prático, mas pense o que vai deixar, porque eu concordo plenamente contigo. Manter a rotina o máximo que possível das crianças. E outra coisa, eu não estou falando em fixo. O que eu dei de exemplo, tipo terças e quintas, jantam com o pai, vão porque convivem, continua. Um fim de semana com um, de sexta a domingo, outro com outro, tudo tranquilo. Ah, Daniela, então quer dizer que se o pai das suas filhas quisesse almoçar com elas na quarta, não pode? Pode, só avisa antes, porque como eu já estou nessa rotina, eu posso já ter programado, sei lá, o almoço de quarta. Se me mandar uma mensagem, posso amanhã pegar as meninas? Vai! O convívio é saudável. Claro. O que não pode haver é uma bagunça, por quê? Porque a criança sabe, introjeta essa rotina e já não fica aquilo, ai que saco, eu tenho que pegar a mochila esse fim de semana e ir pro pai, eu ficar, sabe aquilo, eu ia marcar janta com os amiguinhos, não. A criança já se programa, já incorpora e aí fica muito mais tranquilo para ela lidar com a casa de um e de outro como parte natural da sua vida. E não corre um risco, porque tu falou antes, que a mãe diz, né? Ai, porque olha, teu pai não vem te buscar porque não gosta de ti, é um erro da mãe. Agora, vamos puxar a orelha do pai ou da mãe que deixa a criança esperando? Porque mesmo que a mãe não fale, o que a gente combina com a criança, a gente tem que cumprir. Aquela espera de 1 ou 2 horas que o pai ficou de vir buscar sexta, 6 da tarde, só veio às 8 da noite, a criança aperta a porta. E o pai... Isso é um abandono, dá a sensação de abandono. É uma tortura, né? É uma tortura.
Porque uma vez a cliente veio me relatar que o pai avisava, não foi uma, duas vezes, várias vezes, avisava que ia buscar e a criança ficava com a mochilinha esperando na porta e ele simplesmente não ia, né? É uma tortura que a criança vai ficar adulta que ela nunca mais vai esquecer, né? E não confia mais em ninguém. Não confia mais em ninguém. É um trauma, né, Dani? Que não... e nesse ponto que nós estava falando sobre flexibilizar, eu costumo dizer para meus clientes que as crianças não são um pacote de arroz, né? Porque às vezes atrasa 5 minutos, eles ligam pra gente. Meu Deus do céu, tá atrasado 5 minutos para me trazer meu filho, sabe? Ah, de repente, deu uma dor de barriga antes de sair de casa, né? Gente, Claro. não é assim, né? Se trata, às vezes, ou às vezes assim, nossa, hoje era meu dia, minha filha não quis vir. De repente ela queria um denguinho da mãe, né? Mas Tem também essas questões, né? Bom senso. Tassi, eu só tô cuidando do horário, eu não sei que horas, como se tu vai deixar salvo ou não. Acho que a gente tem mais Eu 10 acho que minutos, tem né? uns 10 minutinhos ainda. Eu queria aproveitar, eu tô explorando o teu horário, tá? Tô me aproveitando, mas é que é um tema que eu sou tão apaixonada que se me dá corda, eu falo mais que a boca. Tem uma coisa da parte emocional que eu queria frisar muito. Isso que tu falou agora, né? Que a gente está falando da flexibilização, de ir ou não, que eu falei de mudar um pouquinho, um dia ou outro, pode acontecer, digamos, tu, Tassi, tá? Combinou, esse fim de semana é teu. E surgiu um congresso e tu vai ter que pedir para o teu ex-marido, fazer, não sei se tu é casado ou não, se tem filhos ou não, mas enfim, hipoteticamente pedir para ele que se podia trocar o fim de semana. Não é ficar trocando sempre, mas em eventos assim. Se ele pode, fica esse, fica daí 2 seguidos, depois fica 2, tá? O que eu vejo acontecer? Tem pais ou mães que não suportam nem entrar em contato, não querem negociar com o ex e mandam recado pelos filhos. Pede lá para o teu pai se ele fica contigo esse fim de semana. Pede lá para tua mãe, diz que esse fim de semana não dá, eu quero jantar contigo amanhã, avisa a tua mãe. Primeiro, gente, filhos não são pombos correios. Não são garotos de recados. Assuntos de combinações dos adultos pertencem aos adultos, tu gostando ou não. Ah, eu não suporto ouvir a voz do ex ou da ex. Ok, graças a Deus tem o WhatsApp, manda mensagem escrita. Uma mensagenzinha, sim. E outra coisa, Dani, que tu falou agora, eu lembrei. Essa questão dos eventos, muitas vezes, porque os atos de alienação parental, eles vão evoluindo, né? E muitas vezes eles começam assim, de dizer assim, olha, fulaninho tem aniversário, esse final de semana não vai poder ir. Daí no próximo, ele não tá, tem um não sei o que, não tem atividade na escola, não vai poder ir. Daí, e essas coisas vão obstaculizando, né? E vão evoluindo. Na verdade, eu vejo que quando tem essas atitudes de alienação parental, elas começam sutis, mas elas vão se agravando com o tempo, né, Dani? Se elas não são inibidas de começo. Concordo. Eu costumo sugerir uma forma de lidar com isso, porque eu já ouvi coisas assim, não pode, tem tarefa, tem feira na escola esse fim de semana, então tem que ficar comigo, digamos, se mora com a mãe. Eu costumo dizer assim, olha só, quando é teu fim de semana, tu faz as atividades que tu quiser com as crianças, e se tem projetos na escola, tu vais acompanhar. No fim de semana do pai, a criança segue a mesma rotina. Tem janta do coleguinha, posão da turma, não é que não vai poder ir para o pai. Vai passar o fim de semana com o pai, e o pai é responsável por levar, por buscar, por fazer a paternagem. Então tem feira da escola, mas é do dia dele, e eu queria também assistir. Gente, é um evento da criança. Pai e mãe vão na escola. O pai leva, a mãe encontra também lá o filho, assiste, apresenta a coisinha, o que for. A gente não pode se ver, ok? Ele senta num canto da escola, tu senta no outro.
isso é uma coisa. Outra coisa, ai, quando meu filho vai lá na casa do pai, não tem o suquinho, a fruta tal que ele gosta, eu digo, ele vai ter as coisas que ele vai negociar com o pai dele. Dentro das possibilidades, né? Ele aprender a lidar com o pai e o pai cuidar dele, sem tu interferir, isso eu digo mais para as mães, porque se a mãe fica falando o que que tinha, o que não tinha no teu pai, tem o suquinho tal que tu gosta, ela também está passando uma mensagem. Quem estava lá? Teu pai não é suficientemente responsável para cuidar de ti. Ela também está desqualificando. Então eu procuro dizer, olha só, teu filho está bem, está inteiro, deixa ele, relaxa, controla menos. Claro. Entrega para o pai, o pai dele vai cuidar e contigo tu cuida. Quando são coisas de decidir sobre eventos, situações, datas das crianças, não mandar recado, porque alimenta conflito de lealdade. Se tu tem medo de pedir algo para o teu ex-marido, tu imagina como é que teu filho vai se sentir? Será? Ou será que a mãe vai fazer um escândalo porque o pai quer pedir para almoçar comigo de novo? Ou que o pai vai fazer um escândalo porque a mãe pediu para trocar? Criança fica, né? Ficam até recuadas, né? E às vezes a gente vê pais que simplesmente torturam nesse ponto, né? Que, assim, ó, é o meu final de semana, tem a casa no priminho lá, parente da família da mãe, não vai. E daí a criança fica a semana toda pensando, ó, aniversário do meu priminho que eu não fui, né? Ou atividade da escola, não, se eu tô com meu pai, o meu pai diz que eu tenho que ficar só com ele, então não posso conviver com a família da minha mãe nunca naqueles dias. É uma tortura, né, Dani? Realmente uma tortura na cabecinha dessa criança, né? Porque daí ela já começa a pensar assim, ai, que coisa esse meu pai, né? E não deixa de ser um egoísmo do genitor que tu não vai junto no aniversário do teu ex-sobrinho, eu sou contra. Eu vou te levar na casa do sobrinho do meu ex-marido. Não, eu te levo, te deixo lá e tu fica na festa. E volta, o teu pai vem aqui te buscar, vocês vão juntos, se ele, né, vai também. Mas é uma tortura também tu privar a criança, é um egoísmo desse pai ou dessa mãe, privar a criança de situações que são importantes e prazerosas para ela, porque é o meu dia, eu quero ficar contigo. Meu dia. Quer, mas é importante para a criança brincar. É, porque para a criança não se trata de meu dia, teu dia. É a vida deles, né, que segue, né, Dani? Não se trata disso, de quem que é esse dia. O dia é meu, né? A criança pensa. Adorei, vou usar o dia é meu. Se a gente pensa a criança, o dia é dela, o que ela gostaria? Não nessa coisa de não vou para lá, porque também eu já vi uma outra situação. Uma situação em que um filho nunca queria ir para a casa da mãe. E o pai dizia sempre, não, ela não quer, ou ele não quer. Aí também nessa hora a gente tem que ser, porque daí não deixa de ser o jeito, eu sou mais querida, eu sou melhor, eu cuido melhor. Então, mas não daí tem que puxar todo aquele histórico, né, Dani? Porque daí, às vezes, a imagem está sendo tão denegrida, né, por aquele outro genitor, que a criança passa a não, eu não gosto daquele pai, eu não quero mais ir na casa do pai, ou não quero mais ir na casa da mãe, né? Não gosto mais da minha mãe. Mas daí o que vem por trás disso, né? Muitas vezes até é um discurso que não é compatível com a idade da criança, né? Tipo, crianças de 5, 6 anos que falam assim, ai, a minha mãe tem uma atitude inadequada, né? Ou, ai, o meu pai é inapropriado, sabe? Discursos que não são compatíveis com a idade daquela criança. Fica evidente, né, Dani? Com certeza, aí é que tá. Então, tudo isso a gente volta sempre pro bom senso, né? Agora, tem uma data especial, tem o aniversário do priminho, que é do outro lado, da outra família, tem... Gente, toda vez que a gente para e pensa o que é melhor para a felicidade desta criança, a resposta está ali. Fica tudo mais fácil. Não felicidade momentânea, né? Não é que eu vou comprar coisa, mas para a felicidade e estruturação emocional dessa criança. Aí fica tudo mais simples. Verdade, verdade, Dani. E assim, ó. O nosso sentimento e prioriza o dela, né? Com certeza. E assim, agora já está terminando o nosso tempo, e eu quero dizer assim, ó, que por mais profissionais, Dani, que se importem realmente, né,
com essa questão da prioridade das crianças, né? Prioridade da saúde psicológica daquela criança, daquele adolescente, né? Que são atos também que vão interferir, vão ter reflexos realmente para o resto daquela vida, né? Às vezes a criança é vítima de alienação parental e só vai se dar conta disso depois de adulto, né? Exato. E perdeu toda uma história de intimidade, de formação de referência masculina e feminina, de convívios, aquelas memórias do que eu podia fazer com meu pai e com minha mãe que foram perdidas. A criança se privou em função da briga dos adultos. Sim. Nossa, é tanto assunto, né, que acho que se a gente ficasse falando aqui por mais 3 horas e ainda render coisa, né, Dani? Ainda render assunto. Mas agora tá no finalzinho e eu gostaria de saber se tu tem alguma leitura, algum filme que você gostaria de indicar pro pessoal. Olha, eu sempre indico, nesse caso, e para tudo de família, eu gosto muito do livro Código da Família, do Moisés Grossman, porque ele é um código, como vocês têm o das leis. Vamos anotar. Esse eu não li. O Código da Família, ele tem o código que rege as relações familiares, em geral, inclusive isso das separações. Eu acho a base para tudo. É meu livro de cabeceira, sabe? Que se eu tiver que escolher um só, é esse. Tá? E quero te dizer, para encerrar, que eu vi que o tempo está acabando, quero te agradecer de novo, dizer que eu não senti passar o tempo, menina. Verdade, né? Eu também. Se eu estivesse na sala da minha casa, tudo natural. Verdade. Muito, porque é um assunto que traz tanto, evoca tantas memórias, situações, e acho tão pertinente e fico muito feliz de ver uma advogada ainda tão jovem e tão engajada, já com experiência e já com esse olhar atento do global da situação que vai atendendo no seu escritório. Não só da técnica, mas do emocional. Fico muito feliz. Parabéns. Né? Parabéns para você também, Dani, por, assim, ó, como eu já te falei, os teus vídeos, nossa, fazem muita diferença na vida das pessoas, nos fazem entender muitas coisas, né? Então, quero pedir para você continuar, Dani, com esse teu trabalho, por favor, que nos ajuda também como profissionais, né? E vamos encerrar por aqui. Um beijo, um abraço. Fica o convite para uma próxima vez a gente conversar sobre algum outro assunto, tá, Dani? Vamos combinar. Adorei. Quero agradecer a presença de todo mundo. Também a Adri, a Jordana, a Morgana também, que compareceu, a minha família, todo mundo. Muito obrigada pela presença de todos. Desculpa se eu não consegui falar algum questionamento, mas é que teve tanto assunto, né, Dani? Não deu tempo. Eu tinha planejado para responder questionamentos depois, mas não deu. Tá. Guria, nunca dá. A gente pensa um roteiro e eu não faço mais roteiro, porque eu vou no que vai. Verdade. Só uma perguntinha, tu vai deixar salvo? Vou deixar salvo no meu Instagram ali. Então, deixa eu fazer uma... Eu vou roubar de ti, que eu tenho aplicativozinho de roubar, e vou jogar lá no meu canal do YouTube, que eu tenho canal, chama-se Atitude Canal. Quem quiser, por favor, cada like ajuda a divulgar. Então, muito obrigada, e daí eu jogo para lá e te mando o link também, tá? Quem puder deixar os likezinhos lá, ajuda a circular. Verdade. Um beijo, boa noite a todos, até a próxima.